O segundo dia do julgamento dos 4 acusados da morte do menino Bernardo Boldrini em Três Passos foi marcado pela emoção. A testemunha, Jussara Petri, chorou ao descrever a convivência com o menino. Uma testemunha-chave do caso Bernardo foi interrogada por quase 3 horas. A vizinha da família, Jussara Petri, chamada pelo menino como Tia Ju, falou sobre a personalidade do garoto. Meiga, honesta. O Bernardo costumava passar os finais de semana na casa de Jussara. A gente percebia que ele vinha com roupa do dia anterior, sem lanche, sem fazer os temas. Eles não acompanhavam a vida da criança nesse sentido. Os advogados do Leandro Boldrini rebateram algumas declarações, como a de que Bernardo explicava que o pai não dava atenção para ele porque tinha muito trabalho. Quando a gente questionava, mas cadê teu pai que não viu que tu veio assim? Ele dizia, o pai está trabalhando, o pai está salvando vidas. Ele achava uma desculpa para inocentar o pai dele. Jussara também disse que o pai nunca ligava para o filho. A senhora pode afirmar categoricamente que ele não ligou? Não, porque eu não tinha o telefone. E a senhora permanecia 24 horas ao lado do Bernardo? Não, ele estava assistindo um filme na sala. Na sequência, a defesa leu uma parte do processo que contém provas de que o pai ligou para o filho em diversos finais de semana. A segunda testemunha do dia foi uma psicóloga que realizou 6 consultas com o menino. Durante o interrogatório, a promotoria rodou 2 vídeos gravados por Leandro pelo celular. Em um deles, Bernardo pega um facão para ameaçar o pai. Baixa essa merda aí. Não. Baixa essa merda. Então paga o vídeo. Então primeiro tu desliga, tu larga esse coisa no chão aí. Então paga o vídeo. Senão eu não vou pagar. Eu mando em você. Eu mando. Baixa isso aí. Tira o vídeo. Em outra gravação, o pai registra uma discussão quando o menino está dentro de um roupeiro. A psicóloga fez comentários sobre o pai. Que pai gravaria uma criança numa situação extrema de provocação e autoridade exercida com violência, com um certo sadismo. Para a defesa do médico, a testemunha disse que a maioria das impressões dela como psicóloga foram formadas depois da morte do menino. Eu vejo que a senhora hoje, com as condições que tem, com as informações que tem, a senhora consegue fechar um diagnóstico em relação ao Bernardo. Eu pergunto, quanto da contribuição do que surgiu após a morte do Bernardo, pela imprensa, informações das testemunhas que a senhora obteve, que lhe ajudou nesse fechamento? Muito? Como a senhora disse? A psicoterapia ela é dinâmica, né? Você se nutre também de informações, de presenças, né? Seja da babá, seja da avó. Fiquei conhecendo a avó. Então, isso tudo depois da morte do Bernardo? Sim, infelizmente. Este prédio tem 4 andares. No terceiro e no quarto andar estão as testemunhas isoladas. Elas não podem usar redes sociais, não podem usar telefones e para conversar com um familiar somente na presença de um oficial de justiça. A gente segue aqui até o fim do julgamento e a expectativa é que ele termine, segundo advogados e promotores, até sexta-feira. Mas tudo vai depender da duração de cada interrogatório. Segundo a acusação do Ministério Público, Edelvânia e a madrasta executaram o crime, mas o mentor foi o pai, Leandro Boldrini. O irmão de Edelvânia é acusado de cavar a cova. As defesas da madrasta e da amiga alegam que a morte foi acidental por ingestão excessiva de medicamento, enquanto os advogados de Leandro e Evandro tentam provar a inocência deles. Vamos ao vivo até Três Passos falar com o repórter Felipe Peixoto. Felipe, a sessão foi encerrada há pouco e recomeça amanhã às 9 horas. Boa noite. Boa noite, Sérgio Stock. Isso mesmo, a partir das 9 amanhã recomeça. Até terminou um pouquinho antes do previsto, a ideia era terminar por volta de 7 horas da noite. Hoje, ao longo do dia, além das 2 testemunhas que eu falei na minha reportagem, também foram ouvidas a ex-babá de Bernardo, uma técnica de enfermagem que trabalhava junto com o médico Leandro Boldrini, uma pessoa que trabalhava no setor administrativo do hospital em que ele fazia parte, e também um dos depoimentos que eu vou destacar aqui, que é a da ex-secretária do médico Leandro Boldrini, Andressa Wagner. Ela era tanto testemunha da acusação quanto da defesa, né? E um dos pontos mais interessantes e curiosos deste interrogatório dela foi no momento em que o Ministério Público pediu para que ela reconhecesse a assinatura do médico Leandro Boldrini, mostrando várias assinaturas ao mesmo tempo. Só que ela não conseguiu diferenciar e antes ela havia dito que era um mesmo tipo de assinatura. Por que isso é importante? Porque tem uma receita médica assinada pelo médico que foi usada para comprar midazolam, que foi encontrado
encontrado no corpo do menino. Então, foi um esforço da promotoria para desqualificar um laudo pericial que diz que a assinatura não é do médico. Então, ficou esse contraponto. Ao mesmo tempo, a defesa alegou que já fazia muito tempo que ela não via a assinatura do médico, portanto, seria difícil reconhecer e também que ela não era perita nesse tipo de assunto. Amanhã segue com mais 6 testemunhas e depois começam o interrogatório dos réus, que vão ser muito interessantes. E a última parte é a defesa, tanto a defesa oral, tanto dos advogados quanto do Ministério Público. E a última parte é o veredito final dos jurados. Sérgio, contigo. Obrigado, Felipe.